Olá, bem-vindo ao quadro. Na última aula nós vimos como ocorre a condução da seiva inorgânica a partir da teoria de coesão, tensão e transpiração. Na aula de hoje, vamos focar na transpiração vegetal. A transpiração acontece principalmente nas folhas e existem dois tipos de transpiração vegetal. O primeiro deles é a transpiração cuticular. Se você rever nossa aula sobre epiderme, vai ver que as folhas são revestidas por uma cutícula. Essa cutícula é muito importante para a impermeabilização desta folha. Porém, essa cutícula permite uma pequena passagem de água. E essa pequena passagem de água é que nós chamamos de transpiração cuticular. Porém, a maior parte da transpiração de um vegetal não acontece pela transpiração cuticular, e sim pela transpiração estomatar, que é feita através dos estômatos. Eles são encontrados na face inferior da folha e, a partir da abertura e fechamento do estômato, ocorre entrada e saída de ar. E, além do ar, pelos estômatos também passa a água. E agora, então, nós vamos detalhar essa transpiração estomatar, que é muito importante. Nós já vimos a estrutura básica de um estômato, que é formado por células guarda e células subsidiárias. As células guarda são essas células aqui, que parecem um grão de feijão. E em volta das células guarda, nós encontramos as células subsidiárias. Essas células são células da epiderme e ficam aqui em volta das células guarda. Então, as células subsidiárias. E entre as células guarda do estômago, há um pequeno buraquinho, que é chamado de ostíolo. Mas então, como acontece esse movimento de abertura e fechamento dos estômatos? Bom, existe um íon muito importante neste processo. Este íon é o K+, que é o íon do potássio. Sob determinados estímulos ambientais, irá ocorrer o bombeamento dos íons potássio das células subsidiárias para as células guarda. Este bombeamento de íons é estimulado por alguns fatores que nós vamos ver na próxima aula. À medida que esses íons vão entrando nas células guarda, a concentração do meio vai aumentando. Este meio aqui das células guarda ficará muito hipertônico, ficará mais concentrado que o meio das células subsidiárias. Em consequência disso, ocorrerá passagem de água. Essa passagem de água ocorrerá por osmose, já que o meio das células guarda ficou muito concentrado pelo acúmulo de potássio. E à medida que essa água vai entrando, as células guarda vão ficando túrgidas, como se elas fossem enchendo com tanta água que vai entrando. E aí, quando essas células ficam túrgidas, o ostíolo acaba se abrindo, permitindo então a passagem dos gases. Neste caso aqui, então, as células guarda estão túrgidas e o ostíolo está aberto. E assim pode acontecer a entrada, por exemplo, de gás carbônico, que é muito importante para a fotossíntese. Também temos a saída do oxigênio, que é um subproduto da fotossíntese.
E também temos a saída de água, caracterizando essa transpiração estomatar. Agora nós vamos falar o processo inverso de fechamento dos estômatos. Neste caso, acontece o contrário. As células guarda perdem potássio para as células subsidiárias. Com isso, a pressão osmótica da célula guarda diminui e a pressão osmótica da célula subsidiária fica maior, porque agora haverá acúmulo de íons potássio. Lembrando que este processo acontece nas duas células guarda. E agora a água irá passar das células guarda para as células subsidiárias, também por osmose. À medida que essa água vai sendo transferida, as células guarda ficam flácidas e isso provoca um fechamento do ostíolo. Agora, então, o ostíolo está fechado e não irá ocorrer trocas gasosas e nem a transpiração estomatar. Terminamos por aqui com a abertura e fechamento dos estômatos e na próxima aula vamos ver os fatores que influenciam nesse processo. Não perca, até lá!